Pessoal, mais uma entrevista com um palestrante que tivemos ontem aqui na 17ª edição do Encontro Mineiro de Educação, dessa vez recebendo o André Freitas, que é diretor do Sistema de Ensino Fibonacci. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado. Ontem a gente conseguiu conversar aqui com muita gente ligada à educação sobre alta performance, representando a Somos Educação e o Sistema de Ensino Fibonacci, que é um sistema de ensino mineiro, né? Então a Somos agora tem um selo de Minas Gerais, um selo premium, que a gente quis mostrar, quis trazer as pessoas para conhecerem lá de Ipatinga para o resto do Brasil todo. Antes da gente começar a bater um papo, eu gostaria que você falasse, pessoal, o que você tem achado da experiência, com a interação com o público, do nosso evento. Olha, vir falar de educação com educadores é sempre para a gente tarefa de trabalho, né? Só que com um pote de doce de leite do lado sempre fica melhor. Então eu sempre gosto de vir a Minas Gerais, porque a gente sempre é muito bem tratado. Mas brincadeiras à parte, muita gente, né, que investiu uma sexta, um sábado, um domingo, não para vir passear, mas para vir conversar sobre educação, para ver o que está acontecendo. A gente teve uma preocupação, né, de na palestra, olha, a gente não quer fazer uma palestra comercial, a gente quer trazer algo que a gente está estudando, alguma coisa que está na vanguarda da educação aí. O tema foi alta performance, e aí acho que para a gente é sempre uma experiência muito boa, está sendo tudo muito bom. Só falar para o pessoal que está nos assistindo, né? O tema da palestra foi: o que faz de um sistema de ensino de alta performance diferente? Quais os pontos que faz essa diferença? Primeiro a gente tem que conceituar o que é alta performance, né? O pessoal sempre pensa, né, que alta performance é resultado. E é muito legítimo que uma escola, um sistema de ensino, os seus mantenedores, eles queiram publicizar bons resultados. Só que bom resultado é colheita, né? É o final de uma jornada. Na verdade, em educação, em ciência da educação, tem toda uma discussão, né, que vem de Singapura, vem de Dubai, Coreia do Sul, Canadá, Finlândia, sobre alta performance ou aprendizado de alto rendimento. E o que é alta performance nesse caso? Alta performance nesse caso é que os alunos aprendam bem, e quais alunos? Todos. Então não é razoável que a gente pense em alta performance só com o aluno que tirou 1000 na redação do Enem, que só teve alta performance o aluno que ganhou a Olimpíada Brasileira de Matemática. Para a gente, alta performance é quando eu tenho 30 alunos numa sala e 30 alunos aprenderam. Quando eu tenho 70 alunos numa série e os 70 alunos estão aprovados, aprenderam e estão capazes de exercitar o seu potencial máximo em áreas diferentes, porque às vezes não é Olimpíada de Matemática, né? Às vezes é teatro, às vezes é texto, às vezes é uma questão mais para exatas, às vezes é uma coisa mais empreendedora. Então a escola tem que ter essa diversidade de oportunidades para que todo mundo aprenda e todo mundo seja de alta performance. Mas alta performance é todo mundo aprender. Então, assim, quais são os pilares? Primeira coisa, todo educador precisa saber, essa é uma crença, não tem aluno bom e aluno ruim. Não, isso não existe. A gente sabe que esse discurso ele segue por aí, né? Olha, quase como se a inteligência fosse um dom inato. Deus deu para uns e aquele ali, coitado, esse não dá mesmo. Às vezes só precisa mais de um suporte a mais, né? Na verdade, ele precisa que todo o ambiente seja um ambiente assim. Você entra no hospital, Ruth, ninguém está pensando assim, olha, a gente está aqui atendendo a Ruth, mas a Ruth a gente já desistiu. Não, a gente quer curar a Ruth também. Com certeza. Ela precisa sair daqui melhor. Em educação tem que ser assim também. Um médico que chega e fale assim, ó, tenho 60 pacientes, 5 ficou muito bom, uns outros 40 ficou mais ou menos, uns 10 vão andar de bengala porque eu fiz uma bobagem, 5 eu matei. Assim. Você fala, pô, sai correndo daqui. Então, em escola, a gente não pode aceitar isso. Eu reprovei 5, ou metade da minha turma de matemática não sabe nada. Esses são problemas nossos. Né? Alta performance, performar com alto rendimento, é quando eu tenho uma média elevada. E aí a gente fez uma brincadeira ontem, assim, provocativa, durante a palestra, em que a gente perguntou assim, olha, você prefere uma redação nota 1000 para você fazer aquela publicidade, botar no outdoor lá em Belo Horizonte, assim, bem grande, do lado do shopping. Aqui o meu colégio teve uma nota 1000. Você prefere uma média de redação 938, como teve o Colégio Fibonacci em 2019, que foi a maior do Brasil inteiro na história do Enem.
e não teve 1.000 naquele ano. Só que 938 significa que todo mundo tirou mais de 900, 960. Assim, um aluno que tirasse 850 já bagunçaria essa média. Turma inteira foi muito bem. E a gente fica muito preocupado que a gente sabe que algumas gestões Ainda priorizam iam o preferir o número 1.000. alto. E aí você fala, você não tem ideia do que você está trocando. Você está trocando uma turma de 65 alunos em que todos tiram mais de 900, todos performam muito bem, por um ponto fora da curva, que é uma nota 1.000, ou por uma medalha na Olimpíada de alguma coisa, que são resultados legais para serem comemorados, mas a gente tem que buscar uma média de alta performance para todos. Não pode ficar ninguém para trás. Isso é educação de alta performance. Então o professor precisa ir para a sala sabendo disso. Ele precisa saber que isso é uma tarefa dele, né? Aquele professor de matemática antigo que se orgulha, ninguém gosta de matemática, mandei metade da turma para a prova final, para a recuperação. Isso não existe, isso não pode existir. O professor precisa ir, assim, dentro da cabeça dele, em primeiro plano, com a ideia: todo mundo aprende. E a tarefa de ensinar e de aprender, quem medir assim, qual o melhor jeito de ensinar, qual a melhor forma de aprender, é do professor. E a gente sabe hoje, mais do que a gente sabia 30 anos atrás, mais do que a gente sabia 100 anos atrás, quais são os melhores jeitos de ensinar, como é que o ser humano aprende. A gente sabe que todo mundo aprende. A gente sabe, inclusive, que os potenciais são diversos. Então, assim, a gente não pode trabalhar quase que como um tentativa e erro. Eu vou para lá, dou 15 aulas de matemática. Quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, porque não é muito bom, e vida que segue. Esse não é um bom trabalho. Esse é o trabalho que a gente aceitaria do médico, do mecânico de automóveis, do cara que constrói nosso prédio. A gente também não pode aceitar esse tipo de trabalho em educação. Então, a educação de alta performance é para todo mundo. Desde que a gente ressignifique o que é alta performance. Então, esses são os pilares assim, de alta performance. E tem muito ganho, né? Quando todo mundo performa bem em diversas áreas, a escola inteira fica bem mais forte, assim, fica bem mais saudável. E a Somos Educação, ela tem recebido feedback de escolas que participam desse programa junto com vocês? Isso, agora, né, a gente tem dentro da Somos Educação uma gavetinha lá de sistemas de ensino premium, que a gente tem lá muito carinho com nossos irmãos mais velhos, que é o Anglo, o PH. Só que agora o caçulinha dentro dessa gavetinha de sistema de ensino premium é esse sistema de ensino Fibonacci, que é de Ipatinga, é daqui de Minas Gerais. Então a gente olhou ali para Ipatinga e falou, olha, alguma coisa que os gestores do Fibonacci fazem de muito certo, né, que uma escola normal, uma escola absolutamente normal, consegue performar tão bem. E a gente não estava olhando só para os resultados, a gente estava olhando assim para uma média muito alta de trabalho, de novo, numa escola normal, no interior de Minas Gerais, no Vale do Aço, e aí a gente entendeu, olha, a gente precisa checar o que disso faz muito sentido e compartilhar isso com o restante do Brasil. Então hoje a nossa conversa é de Ipatinga para o restante do Brasil. A Somos começou a pilotar o Fibonacci no ano passado, a gente já tem aí algumas dezenas de parceiros, agora a gente está com uma meta bem mais agressiva, né, de pegar ali o que os sócios do Fibonacci fizeram e continuam fazendo em Ipatinga e transmitir essa ideia de alta performance para todos, para outras escolas no Brasil. Tem sido muito bom. Tá? A gente tem parcerias em São Paulo, interior de São Paulo, parcerias aqui no interior de Minas, e vamos ter bastante coisa. Semana indo para Goiânia, vamos levar isso de Minas para outras áreas do país, com certeza. Conversando com outras pessoas aí no Encontro Mineiro, de outros estados que estão presentes aí, eu vi o pessoal elogiando muito, que a educação mineira ela é espelho para os outros estados, né? Acho que o Fibonacci é um exemplo disso, né? Minas Gerais tem uma coisa muito interessante, que é assim, o interior de Minas Gerais, ele tem um pouquinho de Brasil de tudo quanto é lado, né? Então, assim, aquilo que funciona no interior de Minas Gerais, funciona em Feira de Santana, na Bahia, funciona no interior do estado do Rio de Janeiro, tem um mineiro em cada lugar desse mundo também. Então, assim, a gente percebe, né, que aquilo que a gente conversa, viu ali em Ipatinga funcionar, quando eu vou conversar com um dono de escola em Vitória da Conquista, a realidade dele não é muito diferente
né? Ele tem uma realidade parecida, ele tem uma escola normal, numa cidade de interior com uma economia razoavelmente parecida, que tem 1, 2 ou 3 negócios mais importantes. Então a gente fala para ele, olha, se você está se limitando aí porque você está numa cidade de 200 mil habitantes, ou porque a sua escola é uma escola num bairro com tamanho X ou Y, você está se limitando de bobeira, porque, olha, vem olhar esse caso aqui do Fibonacci, né? Os caras estão entre os 10 maiores do Brasil, competindo com as escolas super premium de São Paulo, de Brasília, do Rio. Dá para fazer, tá? Então, assim, e não custa muito, custa relativamente nada. É uma mudança de gestão, né? Um direcionamento mais correto, lógico, uma metodologia mais eficaz, um material mais adequado, mas assim, é uma mudança de visão e Minas Gerais, obviamente, pode ser referência. É o nosso trabalho, inclusive, nos próximos anos, transformar isso através do Fibonacci. A sua fala foi ótima, eu acho que o pessoal já teve uma ideia, mas a gente tem outra pessoa para completar mais Falem essa com ele. fala, né? Que é o Jean Zanoni, fundador do Colégio Fibonacci, né? Por favor, conheçam o Jean e ouçam a história de primeira mão, né? Continuando nosso papo aqui sobre sistema de ensino de alta performance, estamos recebendo aqui o fundador do Colégio Fibonacci, Jean Zanoni. Seja muito bem-vindo, Jean. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. E, bom, eu queria exemplificar, né, aquilo que o André, nosso diretor de sistema, falou, que falar que a gente acredita nas pessoas, que a alta performance nasce dessa crença, não é só algo bonitinho para fazer marketing, não. Isso realmente faz parte da história do Fibonacci, porque nós somos 3 irmãos e os 3 irmãos estudaram no ITA. Foi a primeira vez na história que 3 irmãos estavam ao mesmo tempo estudando, talvez na principal instituição de engenharia que a gente tem no Brasil. E, poxa, quando nós tomamos essa decisão, nossa família foi chamada de louca. Não, não faz sentido isso. Nós temos a UFMG, é uma das principais universidades não só do Brasil, como do mundo. Mas a gente entendeu que se tinha um desafio maior e que era o nosso sonho, que a gente poderia conquistá-lo. Então, apesar de muitas pessoas não acreditarem que isso seria possível, nós acreditamos e fomos estudar no ITA, os 3 irmãos ao mesmo tempo. E depois disso, nós vivenciamos, nós gostamos tanto da área de educação que tomamos a decisão. A gente não vai seguir agora com a engenharia, nós vamos voltar para casa e fundar uma escola em Ipatinga, no interior de Minas. E aí, de novo, fomos chamados de loucos. Poxa, mas por que interior de Minas? Vamos abrir uma escola que faz parte de uma rede grande, numa capital, numa cidade grande. Porque são das cidades grandes que saem os primeiros lugares, os melhores alunos. E a gente falou, não, eu acredito na minha cidade. Eu conheço as pessoas lá e eu sei que educação não é assim. As pessoas têm potencial, independente de onde elas nasceram, da situação que elas estão hoje. O potencial que todo mundo guarda dentro de si, se ele for despertado, quem vai decidir onde parar são os alunos, não sou eu que posso colocar esse teto para eles. Então, toda a história do Fibonacci, ela nasce de realmente acreditar no potencial, no sonho das pessoas. E essa é a nossa motivação, porque quando o André falou, né, que a gente não pode aceitar que os alunos não aprendam. Poxa, tem aluno que tira a gente do sério. Não é que lá no Fibonacci só tem santinho e tudo dá certo. A gente tem uma ideia muito clara dos passos que eles devem seguir para alcançar esse alto desempenho, mas as pessoas são diferentes. E aí, quando a gente encontra os alunos difíceis, os alunos diferentes, é que a gente tem que lembrar desse mantra, né? Todo aluno tem potencial. Se com esse aluno o caminho óbvio não está dando certo, então eu tenho que buscar um caminho diferente.
porque ele tem potencial. Ele vai ser um aluno de alto desempenho. No início desse ano, né, seu irmão esteve lá conosco no Cinep e agora estamos tendo a oportunidade de conhecer você aqui. Ambos muito novos, né? Tem quanto tempo que o colégio foi fundado? E por que vocês acham que... Eu acho que tem pouco tempo, né? Comparando as instituições grandes, consolidadas, que a gente vê lá em Belo Horizonte. E vocês têm um destaque nessa, igual o André bem pontuou, né? Da média, das notas. Como que foi, em tão pouco tempo, ganhar tanto destaque e notoriedade no mercado da educação? Nós começamos como pré-vestibular em 2009. E aí, em 2011, a gente começa como terceiro ano, e aos poucos a gente foi descendo as séries, que é um caminho um pouco diferente, né? Normalmente começa aquela escolinha ali, Ensino berçário, infantil, né? infantil e sobe. A gente está fazendo um caminho inverso. Depois veio o ensino médio completo, hoje a gente tem o ensino fundamental anos finais, e o projeto mais novo, que nasceu já na época da pandemia, é o sistema de ensino Fibonacci. Então, como todo bom mineiro, a gente dá passos que a gente sabe que vão dar certo. A gente age com cautela, a gente está crescendo com cautela. Mas o Colégio Fibonacci, que nasceu em 2011, já foi a melhor escola de Minas Gerais. Então, desde o primeiro ano, desde a fundação da escola, que nós estamos entre as 10 melhores escolas do Brasil. Já fez 12 anos ou vai fazer 12 anos esse ano? 12 anos? São 14 anos como pré-vestibular e 12 anos como escola. Se for olhar, é muito pouco tempo, né? Só que E é impressionante os resultados. A gente não criou do zero. Outro ponto que pra gente é muito presente, e, de novo, né? A gente está agora junto da Somos, que é uma das principais empresas de educação do mundo. Então a gente nunca quis, a gente sempre entendeu que não é para ficar sozinho, não é para criar as coisas do zero. Então, desde o início, a gente já tinha isso muito forte na nossa história de acreditar nos alunos, e a gente tinha outros exemplos de escolas, porque a gente entendia, né, que quando via lá no outdoor, poxa, quem é o que mais aprova? É o maior. E aí ele tem 2.000 alunos, ele aprova 200, mas tem outros 1.800 que às vezes são deixados de lado mesmo. Tem escolas muito grandes em que a última turma, os professores nem sabem o nome dos alunos. Então a gente sempre entendeu que não, nós vamos ser uma escola menor, porque nós estamos numa cidade menor, com menos alunos, mas nós iremos conhecer todos os nossos alunos. E se isso acontecer, o resultado é uma mera consequência. Então a gente tinha isso muito claro e logo na primeira turma isso já se realizou. Quando saiu esse primeiro resultado, de novo veio muita gente falando, foi sorte, isso nunca mais vai dar certo. E a gente estava muito tranquilo e falava, todo ano vai ser do mesmo jeito. E é impressionante, os alunos, né, os novos alunos de terceiro ano, eles sentam lá no primeiro dia de aula e falam, poxa, agora é nossa vez, será que a gente vai conseguir? E a gente fala, vão, porque vocês são pessoas normais. Não é porque vocês são diferentes, porque nenhuma outra turma era diferente. São pessoas normais. Nós acreditamos em vocês. Faz toda a diferença, né? Falar isso pro aluno, passar essa segurança pro docente também, né? Perfeito. Com o passar das semanas, vocês também irão acreditar em vocês. Esse processo é natural. Na verdade, assim, pra gente é natural. Na nossa cabeça tinha que ser natural para todo mundo. Toda escola tinha que ser assim. Felizmente, a nossa cultura que foi criada lá em Patinga, isso se tornou normal. Então eu nunca entrei em sala para falar faltam 100 dias para o vestibular, vocês têm que conseguir a nota. Isso não existe, isso não faz parte do nosso dia a dia. Tudo é trilhado com calma, com cautela, respeitando as individualidades de cada aluno, dando suporte para aqueles que precisam de mais suporte. Esse é outro ponto importante. O suporte que a gente sempre fez lá em Patinga,
ele foi um suporte quase que artesanal, porque nós somos 3 irmãos, fundamos a escola e a gente atua como diretor, coordenador, professor, monitor, e com a parceria da Somos, a gente conseguiu integrar uma série de tecnologias ao sistema de ensino que torna a vida do coordenador, quem faz esse acompanhamento, muito mais simples. Você pega o celular em 2 minutos antes de começar a aula, você sabe quem fez a lista, quem não fez, quais são os alunos que estão com dificuldade, quais exercícios geram problema. Na hora que o aluno está estudando em casa, tem monitoria pela plataforma, ele não precisa esperar uma semana para encontrar com o professor de novo para tirar dúvida. Então hoje, a tecnologia que está embarcada no sistema torna esse acompanhamento factível para qualquer outra escola. Ah, mas eu não tenho aqui na minha escola um professor que veio do ITA. Não precisa. Hoje isso não é necessário, porque a tecnologia permite que você saiba exatamente como seus alunos estão. Esquece esse negócio de conselho de classe, depois de 3 meses, que é só para ver se dá bomba, se não dá bomba, se dá... Não, é semana a semana. Estar do lado dos seus alunos, entender as dificuldades deles e aí não deixar os problemas acumularem. Gostaria agora que você fizesse suas considerações finais, deixasse também um recado para as nossas instituições, né, que estão procurando aprimorar e ter vocês de referência, claro. Bom, primeiro, o nosso muito obrigado, tanto do Fibonacci quanto da Somos, por estar participando desse evento tão bacana. A gente está aqui na posição de palestrante para ensinar, mas, poxa, como a gente aprende estando ao lado de tantas escolas, com histórias diferentes. Então isso é muito, muito importante para a gente. E acho que o recado final, né? Se tem uma coisa que a gente gostaria de verdade que ficasse gravada para todos, quando estiver lá, tendo conselho de classe, que começarem a surgir aqueles comentários, esse não dá certo, esse não tem jeito, para um pouquinho e lembra disso. Todo aluno tem potencial. Se a gente tiver paciência, criatividade, nós vamos conseguir encontrar um caminho diferente em parceria com a família, em parceria com esse aluno, e a gente vai conseguir despertar o potencial deles. Resultado é mera consequência. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar você pela iniciativa da sua família, né? Acho que a gente tem que ter escolas assim de referência, não só em Minas Gerais, mas no Brasil. E vocês continuem nessa missão linda, né? Educação transforma, educação é a principal ferramenta que a gente tem para mudar um mundo melhor, né? Gostaria de agradecer também a Somos Educação por estar participando, né, conosco desse evento. É um dos nossos maiores parceiros do Cinep, vocês estão sempre lá presentes e vocês sejam muito bem-vindos sempre lá. Obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Esse foi o Jean. Também gostaria de agradecer o André, que esteve aqui batendo um papo antes com a gente. E daqui a pouco tem Marcos Ragazzi para vocês.